Abre o programa de hoje, inclusive abrindo a nossa semana com um assunto sempre importante, e a ideia é que esse assunto hoje seja de fato completo. Então a gente tem um time aqui para discutirmos transtornos alimentares. Participem no @VocêBonitaTV. Vou esperar a perguntinha de vocês. Quem não quiser se identificar e contar algum caso, fique à vontade. A gente respeita e não precisa se identificar não, tá? Mas é sempre legal ter a participação de vocês. Então vamos ao nosso time. Sofia Deran, nutricionista, mais uma vez, bem-vinda. Muito obrigada. Quem tá com a gente é a Rogéria Taragano, que é psicóloga também. Bem-vinda. Obrigada. E eu tô matando saudades da Leca Begliomini, atriz e empresária. Faz tempo que não veio a Você Bonita. Faz tempo mesmo, tava com saudade. Pois agora eu venho com uma boa razão. É isso, para alertar muita gente, para contar aí o seu caso. A gente vai relembrar um pouquinho, né, o que aconteceu há alguns anos e te ouvir. Antes até da gente iniciar e falar de todos os transtornos envolvidos, da questão mesmo até multidisciplinar da história, eu queria ouvir um pouquinho, até se você quiser começar. Vamos tentar dar os nomes às coisas e entender de fato o que é considerado um transtorno alimentar. Para, né, já no início, quem está nos acompanhando e quem observa alguém muito próximo, com esses critérios que você vai comentar, a gente já fica atenta, né? Bem-vindas. Claro. Vamos lá. Bom, um transtorno alimentar é um quadro que acontece quando alguém começa a ter algum tipo de dificuldade com a alimentação, com o comportamento alimentar. Então, aquilo que é algo que, para a maioria das pessoas, ocorre de uma maneira tranquila e natural, passa a não ser natural. A pessoa passa a se preocupar muito com o que ela come, como ela come, com quem ela come. Tá. E aí nós vamos ter alguns quadros, vou falar dos principais e mais conhecidos, né? Que são a bulimia alimentar, o transtorno da compulsão alimentar, a anorexia nervosa. No quadro de anorexia nervosa, que é considerado o quadro mais grave desses todos, porque tem uma letalidade muito grande e uma série de consequências físicas, emocionais, psicossociais, etc., a pessoa acaba tendo uma perda de peso muito grande em função de uma dieta autoimposta, e ela acaba usando também outros métodos que a gente chama de métodos compensatórios, que podem incluir vômitos autoinduzidos, podem incluir uso de laxantes, diuréticos, etc. Não é? Ela passa a comer sozinha, escondida, não gosta mais de participar de eventos que envolvam comida e etc. Não é? É uma doença muito grave, deve ser tratada o mais rapidamente possível. Então, sempre que os pais identificarem qualquer tipo de mudança de comportamento mais importante nessa área, é importante pedir ajuda. Aí nós temos também a bulimia nervosa, que é um quadro parecido, são consideradas doenças que são irmãs. No entanto, na bulimia nervosa, normalmente a perda de peso não é tão significativa, mas os métodos são muito parecidos. Tá? E a compulsão alimentar, um quadro desses que eu comentei, é o mais prevalente, atende um número maior de pessoas, homens e mulheres, numa proporção muito parecida. E nós não vamos encontrar necessariamente todos os métodos compensatórios. Tá? E entendendo um pouco, então, até de cada um deles, a gente vai citar todos. Volto a falar com Sofia, que eu sei que tem um trabalho todo voltado para essa questão, né, dos transtornos alimentares. Queria que você contasse um pouquinho dos gatilhos para a gente linkar aí com a história da Leca já já. Bem-vinda. Posso falar? Pode, por favor. Então, muito obrigada. Os gatilhos são muito... vamos dizer, tem bastante gatilhos, mas hoje o que está sendo muito claro é que provavelmente o maior gatilho é a restrição, ou seja, fazer dieta. É um dos motivos do meu trabalho. Você vê clinicamente, né? Porque eu trabalho justamente sobre a questão da predisposição genética dos transtornos alimentares, então é importante lembrar que não é uma decisão. Você não decide, a partir de agora vou ser anoréxica. Né? Você, de repente, é como se a doença cai em você. Então, você não você tem anorexia, né? Ou você tem bulimia. A gente vê que essa questão, ela vem de uma predisposição genética, muitas vezes
que se não tiver dieta restritiva, a doença não vai acontecer. Entendi. Ninguém nasce com o transtorno alimentar. Isso que é muito importante. É adquirido e quase todos a gente vê que tem uma dieta por trás. Tá. Pode ser também abusos ou choques, traumas, não é só dieta, mas em vários casos é essa restrição. E a gente vê que sem essa restrição a pessoa não desenvolveria o transtorno. Então vão ter pessoas mais sensíveis a essa questão, né? Que a gente tem que ter um alerta pouco maior, né? Para, enfim, até prestar atenção como aquilo está sendo evoluído. Por isso que logo no início comentei, né? É importante os pais estarem atentos, porque do que eu tenho até ouvido é que o número de adolescentes aumentou. Eu acho, e agora eu vou relacionar um pouquinho até com a história da Leca, né? Que já faz alguns anos, mas que, gente, agora com rede social... Foi essa grande pergunta, assim, que lá. eu me fiz num determinado momento, né? Porque, e estava até conversando agora com a Rogéria sobre isso. Quando eu comecei a ver essa coisa, o convívio da pandemia, a rede social muito presente, né? Presente, assim, muito mais do que o contato humano. E uma filha adolescente, naquele momento ela estava com 13 anos, hoje ela está com 16, entrando na adolescência, as amigas, como elas lidavam com ela. Eu parei para pensar e falei, gente, com os meus traços psicológicos, se eu tivesse a possibilidade de criar uma imagem para viver através o que seria, né, da minha vida hoje? Como que estaria assim? Poderia ser uma jovem que está nesse índice que também aumenta de suicídio na adolescência. Sem dúvida. Porque essa pressão, né, da perfeição e olhar a grama do vizinho, que sempre parece melhor que a nossa, né? E com a rede social, Enfim, isso aumentou muito, ninguém posta lá um momento de aflição, a dor, o choro. Você posta a viagem linda, a roupa maravilhosa, a produção, o rosto perfeito, né? E o que faz eles buscarem um lugar que não existe, né? Assim, é muito parecido com o que eu fiz com a minha vida, mas como não tinha esse peso do externo, eu acho que foi muito pesado, mas foi bem mais leve do que é para eles hoje. Isso eu acho que é um alerta muito sério. Você muito teve, sério. Durante o período do Big Brother, você tinha ali momentos... relacionando com o que a gente já colocou de alguns transtornos, não foi anorexia, foi bulimia. Mas você sabe que foi importante você colocar dessa forma, né? Se não existe a dieta, a restrição não vai desenvolver, porque eu faço no livro também todo um contexto, assim, o Louca Eu é uma brincadeira até com o que a gente consumiu. Eu nasci em 74, então eu consumi na minha infância, adolescência, uma cultura, um conteúdo pós-ditadura, cheio de liberdade, compulsivo por si só, né? Então, quer dizer, você cresce nesse ambiente, você vê a Kate Moss em todas as capas de revista como, né, sucesso absoluto. Aí você desenvolve um transtorno e você que é louca, entendeu? Não, e tem mais. E a gente participou também de uma época que as pessoas não estavam preocupadas pensando na questão da saúde, com o que era oferecido na mesa, com o que os pais compravam, enfim. Os médicos, né, falavam. Pois é. Aí, dentro disso que eu estava te dizendo, que é importante você falar isso, o primeiro médico, o primeiro pediatra que eu tive, que era maravilhoso, tido um dos melhores da cidade. Ele, com 10 anos e meio, ele já me disse que eu tinha que manter o peso, eu lembro exatamente disso. Eu subi na balança e ele falou, esse peso, e olha que coisa louca. Ele falou, esse peso, se você mantiver esse peso pro resto da sua vida, você vai ser feliz. Eu não lembrava, olha a relação, olha a frase. 10 anos de idade. E com 10, eu não tinha 11 anos ainda, que foi o momento que eu falei, bom, tenho que fazer uma dieta para me segurar nesse peso. Curiosamente, eu tinha esquecido esse peso. E agora com o livro eu fui atrás de enfim, fuçar a casa da mãe, achar coisas e tinha uma tabelinha lá com o peso que eu devia ter. É o peso que eu percorro a minha vida inteira, que não é o meu peso. Entendeu? É um peso que eu posso atingir se eu me restringir a sacrifícios indizíveis, porque não é da minha natureza, esse corpo, entende? E foi uma coisa que eu persegui a vida inteira. Gente, é muito interessante Não estou jogando a culpa só no pediatra, porque era um comportamento comum. No livro eu falo tanto disso, minha primeira dieta, depois disso eu fazia uma dieta que eu já conversava com a coisa da compulsão, porque eu me premiava. Eu me pesava semanalmente, então toda semana quando eu emagrecia, eu tinha meu dia de compulsão. E aí eu passava e comia desesperadamente. Quer dizer, houve a restrição, eu me premiei. Entendeu? Uma coisa que nem tinha nome. Então não foi uma coisa que eu aprendi a fazer ou que alguém disse.
eu me premiei. Era, enfim, involuntária, acontecia, né? Entendeu? O Então, cérebro eu fui fazia desse vivendo jeito. neste lugar, entendeu? Da restrição e do excesso, o que já começou um diálogo com o transtorno alimentar, que é a grande dificuldade da minha vida até hoje, o desafio do equilíbrio. E é Porque eu isso- transito entre esses lugares, da falta, que também é compulsiva, Sim. e do excesso. excesso. Né? Então, e aí, pelo meio do caminho, vieram tantas outras coisas, uso de remédios e outras coisas que também não se falavam sobre. E ó, gente, é história real. Eu vou dar um tempo pra vocês mandarem perguntinha no @VocêBonitaTV pra gente ajudar muita gente. Vou lá e já volto pra ouvir mais dessas nossas profissionais que estão aqui, que estão, assim, não só capacitadas, mas no @VocêBonitaTV. Vou puxar um conteúdo aqui e uma pergunta e uma questão que talvez seja a mais desafiadora. E queria ouvir nossas profissionais, tá? As duas opiniões. Como então, com uma ajuda multidisciplinar, conseguir, isso pensando até na história da Aleca, que eu acho que é comum entre todas as principais mulheres ainda mais, né, com transtorno, que esse transtorno cesse e que ela consiga se enxergar no espelho com um olhar que a deixe tranquila com a imagem que ela está vendo. É desafiador. Como fazê-la entender que ela pode se gostar? Essa é a minha, né? Enfim, ou manter o peso, se essa é a questão, né? Mas com saúde, sem que isso seja um transtorno. Vamos ouvir as nossas profissionais. E aí? Essa é a Pode pergunta começar. de milhões. De viu? milhões, mas aqui tem que ser de milhões, Leca. Vamos lá, Rogéria, eu vou começar com você. Eu, Como aliás, é que... se elas responderem isso aqui, eu já Então, vou embora, nem mas vou pra casa hoje. vamos- Eu vou com elas, Mas me não leva, é esse o indo. desafio seu? É o desafio da vida. Então, vamos ouvir pelo lado profissional como é que a gente consegue o máximo que a gente pode, né? Bom, acho que primeiro encarar de frente o problema, né? Assumir que existe uma questão a ser trabalhada, né? E que existe um percurso, como a Sofia colocou, ninguém nasce com um transtorno alimentar, ele se desenvolve, ele foi aprendido ao longo dos anos. Então ele pode ser desaprendido também e substituído por outras coisas, né? Por pensamentos mais generosos a respeito de si mesmo, né? Por um pensamento crítico a respeito de um padrão muito divulgado e cobrado cada vez mais, né? Através dos diversos recursos. Um trabalho também de autoconhecimento aí, não é? Com foco na saúde. Quando eu falo saúde, eu estou falando saúde como um todo, né? Saúde física, mental, emocional, espiritual. Então, acho que é tudo isso junto. E acho que a Leca está nesse processo na medida em que ela está elaborando tudo isso através das falas, através do livro, através da terapia. Então, acho que ela está num caminho super adequado para isso, que vai levá-la, né, nesse ponto de mais equilíbrio, de mais amorosidade com ela própria. Né? E não é do dia Que pra acaba noite. sendo Não um é do caminho, dia eu pra vou te noite. falar. Eu sou cascuda, assim, eu não desisto. Mas é um caminho tão difícil, o da terapia. É difícil. A gente está condicionado, a gente tem vícios de uma vida inteira, é muito fácil cair, né, com uma postura. Não adianta você fazer uma sessão de RPG para ficar com uma boa postura, porque não vai acontecer. Então, ao longo do caminho, até porque a compulsão, por exemplo, ela é um comportamento não só alimentar, né? Sem dúvida. Ele é um comportamento na vida, é uma intensidade, e aí você vê que a coisa de se conhecer é super importante. E eu acho que cada um vai criando o seu caminho. Eu percebi que por muitos anos, em vez de eu vencer, eu aprendi a criar meios de burlar. Tá, Assim, sabe? entendi. Aí, né, meios de burlar, eu não vou vencer isso, então eu preciso criar isso. E o livro fala muito dessa busca, Carol, pelo lugar do que todo mundo diz o quê, né? Ai, você vai ser famosa, você vai ser... Eu fui em cada item que me falaram que construía esse lugar de sucesso. Eu falei, não, porque quando eu estiver lá, aí eu vou ficar em paz. Então, eu como menina, eu fui danada, porque eu cheguei em todos os que eu queria ter chegado, entendeu, Carol? E foi muito frustrante,
porque tinha um outro lado que não estava completo, não tava bem, entende? Então aí eu dou uma transitada por todo esse universo dos ídolos ocos que a gente constrói, você jogar a voz na mão de uma pessoa que não sabe o que fazer com aquela voz nesse momento, e tudo bem assim, eu vejo que quando eu saí de um programa que eu tive uma mega projeção e todo mundo queria ouvir o que eu tinha a dizer sobre isso, o assunto que me perguntavam, eu não tinha nada para falar. Não era isso que você... anos por não ter tido nada para falar. Mas era tudo bem, era o caminho que eu estava, era a minha idade, era o meu momento, era o que eu estava me desafiando a conquistar para provar para mim que eu era boa. E que você chegar e ficaria lá. Que esse lugar ia me fazer me sentir bem, assim, sabe, Carol? Então essa coisa da gente buscar a aprovação externa, e hoje acontece cada vez mais isso, né? É uma mega cilada. E eu vou contando dessas ciladas, né? Porque eu, como aquela menina que com 12 anos não se achava bonita, se achava gordinha e tal, eu achei que tinha lugares que eu não podia ir, eu me truquei e fui. Então, meu primeiro negócio foi um negócio, eu fazia mailing, PR, eu fazia lista de convidados das festas mais bacanas de São Paulo. Era um lugar dito de poder. Não foi lá que eu achei a resposta. Aí depois disso fui atrás da fama. Não foi lá. Aí estar na capa de revista tal vai me provar que eu sou magra. Eu cheguei a acreditar nisso. Eu lembro de assinar contratos pensando nisso. Não importa assim. Não que o dinheiro não valesse, mas a importância daquilo valia muito mais do que qualquer dinheiro. Eu falava, agora eu vou estar nessa capa, eu vou me sentir bem. É a busca que a gente tem na rede social quando a gente posta foto lá que parece que você está mais magro, ou mais bonito, ou mais loiro, ou qualquer que seja o valor que você se impôs correr atrás na vida, né? Que loucura isso. Não, mas te entendo perfeitamente. E eu vou fazer o seguinte, tem perguntinhas do público e vou aproveitar para ouvir daqui a pouquinho a Sofia também. Sofia, nessa questão da nutrição, como você colocou, é um comportamento. Mas a comida está ligada a todos os nossos comportamentos, né? Então, assim, acaba sendo realmente um comportamento que a gente frisa ali a questão da alimentação, do que a gente vai escolher, como a gente se relaciona com a comida, não tem jeito. Vou botar a perguntinha do público, já vou te ouvir, Sofia. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Mari, um beijo, obrigada. Tenho diagnóstico de compulsão alimentar desde criança. Qual profissional devo procurar? Nesse caso, introduzir medicações é indicado? A gente vai responder. Mari, obrigada pela pergunta, viu? Vamos lá. Sofia, vamos responder a perguntinha da Mari. Você já junta tudo com a minha pergunta anterior para a gente deixar bem completinho, ó. Tenho diagnóstico de compulsão alimentar desde criança. Qual profissional devo procurar? E, nesse caso, introduzir medicações é indicado? Vamos lá, vamos te ouvir aí com toda a sua experiência. Bom, primeiro, a gente vê que a compulsão alimentar, ela tende a começar mais tarde. A criança, ela tem um comportamento de comer escondido. Tá. Né? Então, compulsão em criança, seria interessante conversar com essa pessoa e avaliar se realmente ela tem um quadro de compulsão. Quem faz o diagnóstico é o psiquiatra, né? Mas um psicólogo, um nutricionista, especialista em transtorno alimentar já pode ajudar conversando a determinar se tem ou não essa condição. Então, muitas pessoas vão usar a palavra compulsão para, na realidade, descrever um exagero. A compulsão alimentar, ela é uma doença psiquiátrica. E dentro da compulsão alimentar tem dentro dos diagnósticos, né, tem essa questão de comer uma quantidade muito maior do que uma pessoa que não tem compulsão teria na mesma situação. Então tem uma questão de volume, eu acho que a Leica deve ser... modo também, né? E do comer mais escondido. Então, cuidado com essa palavra. Muitas pessoas estão usando para descrever um exagero. Então, é muito importante buscar ajuda para não ficar... Não vale esse negócio, quebrou a dieta aí na cara de pau e fala, não, eu sou compulsivo. Não adianta. Então, justamente, se repete. A dieta, a restrição à dieta, ela vai levar a um aumento da fome. Tem uma adaptação dentro do seu apetite e, de fato, você vai sentir muita fome. E quando vai liberar, você vai sentir muita vontade de comer tudo que foi proibido. E pode dar a impressão de perda de controle, mas a quantidade que vai ser consumida naquele momento, que vai também determinar se é compulsão ou se é exagero. O exagero é normal depois de uma dieta, tá?
Tá, o não ser é humano considerada a doença, né? A doença não tem é outras necessariamente uma questões doença. pra gente chegar no diagnóstico. Mas queria te ouvir a respeito, como a Rogéria comentou, Sim. da pergunta de milhões. Né? Vamos pensar na questão aí nutricional. Então, é por isso que é multidisciplinar. A questão principal, especialmente com as nossas adolescentes, é entender que o corpo não é massa de modelar, ou seja, você não vai decidir do peso que você quer ou do tamanho que você quer, você tem a sua genética, você tem o seu perfil, e o interessante é cuidar desse corpo e não machucar tentando entrar num padrão que não é necessariamente o seu, porque quando a gente começar a mexer nessa questão do peso, da alimentação, tentar restringir, a gente pode perder o controle do bom senso, mas também da conexão com o corpo. Ou seja, não sentir mais se é fome. Depois de fazer dieta, a gente tem uma confusão que acontece entre os tipos de fome, ou seja, tô triste, vou comer, tô feliz, vou comer, tô cansada, vou comer, não sei mais se eu tô com fome, tô com medo da fome, aí começa uma bagunça que pode levar, em alguns casos, como a gente falou, da predisposição, a um transtorno alimentar, ou mesmo a um comer transtornado, porque é interessante entender que a população hoje, nesse mundo de mentalidade de dieta, parece que tem que fazer dieta para se cuidar. Então, a gente está numa população que tem um certo grau de comer transtornado, que não chega a ser um transtorno alimentar, mas que tem uma relação muito equivocada com a comida. E isso é um verdadeiro drama, especialmente na população mais jovem, que é mais suscetível, especialmente a essa doença que a Rogéria comentou, a anorexia nervosa, muitas vezes acontece bem lá no comecinho da puberdade. Então, é muito importante os pais estarem atentos a alguns sinais, como a Rogéria falou, de comer sozinha, deixar de comer com a família. E até uma perda de peso brusca, assim, né? E fazer dieta, pouco tempo, começar a fazer dieta. A partir de agora eu não como mais carboidrato, a partir de agora eu vou comer tudo saudável. Esse tipo de discurso, geralmente, pode ser um gatilho, né? Então é importante... Isso, teve uma coisa que você falou que foi interessante, né? Porque a pessoa, pelo menos no meu caso, o mais difícil de estabelecer a dieta, essa alimentação que a gente sabe que vai ter, né? Naquela dieta que você faz para ficar magro, para ficar, né? Enfim, aquela alimentação que você vai adotar para o resto da sua vida. O estilo de vida. A grande dificuldade é porque a pessoa, não sei se são todos, mas eu desenvolvi isso que você falou de massa de modelar. A minha compreensão do meu corpo hoje eu faço isso ainda. Eu trato meu corpo como uma massa de modelar. Eu sei a hora que eu quero, o que promove. Foram tantos anos ali dessa coisa da compreensão da caloria, da perda da caloria, da entrada da caloria. A minha cabeça, ela já é condicionada nesse lugar. Entendi. Então, toda vez que eu me predisponho a uma dieta, chega um determinado momento que eu falo, mas qual é o meu objetivo? Se o meu objetivo é esse, eu sei como fazer. Entendi. Entende? E a pessoa que lida com essa coisa da dieta, da privação, aí eu não sei, vocês me falam se eu estiver falando bobagem, mas é como eu me percebo. Ela começa a ter uma compreensão do seu corpo de uma forma diferente, assim. Eu sei exatamente quanto eu posso ganhar de quilo numa crise de compulsão. Eu sei exatamente, numa regência assustadora às vezes. Isso faz parte do processo de amadurecimento, muitas vezes, né, para conseguir vencer, né? Sim, desculpe, só uma coisa, a gente não vence, tá? A gente aprende a lidar. E por isso, se ainda tem crise de compulsão, nesse sentido, provavelmente é compulsão, porque você falou de bulimia, é importante buscar ajuda, porque é possível viver sem compulsão. Tem terapia. Controle. Eu falo que esse é meu grande desafio, é viver sem uma compulsão para chamar de minha. E quando eu vou trocando, né, essas compulsões. Quando eu vejo que alimentar, eu vou buscar uma outra. Quando ela prejudica aqui, mas eu vejo ficar sem compulsão, ainda é um desafio para mim. Eu estou eliminando erros, assim. Eu estou buscando as compulsões, por exemplo, eu estou compulsiva com corrida.
Essa eu também sou, entende? né? Assim, não, mas é uma forma de exercer esse lugar, assim. Pode ser, verdade. Se você, entende? Assim, eu vou, mas é algo que eu tenho a intenção de ir lá na frente vencer absolutamente. Eu sei que, por enquanto, eu ainda estou eliminando erro, sabe assim? Foi um processo longo, foram vários erros que eu eliminei pelo caminho. Não, e a gente tem que agradecer, né? Ter a parte de dar valor para o que a gente conseguiu vencer também, né? Claro, e eu acho dúvida. que esse outro lado também é super importante para quem está nos ouvindo, que está passando por esse processo, que está buscando ajuda, é também valorizar aquilo que você já conseguiu, que você já conquistou. E o buscar ajuda já é uma das coisas principais. Gente, eu vou ter que encerrar, porque meninas disseram que já demos o tempo. Glaucia, não faz isso comigo, diretora. Esse assuntão, com esse timaço, eu ficaria aqui o programa inteiro com vocês. Mas quero agradecer, acho que a gente pode trazer o assunto novamente para a gente discutir um pouco da questão da autoestima. O que está diretamente ligado à autoestima, pensando na alimentação, em corpo, em peso, em um monte de coisa, né? Hoje está ligado ao comportamento também. Vou agradecer nossas convidadas, Sofia Deran, nutricionista. Eu vou passar o seu Insta, se você quiser levantar os livrinhos. Os meninos mostram. Lindo esse livro dela que eu tenho, O Peso das Dietas. Tô lendo, tô gostando bastante. Gente, eu tenho tá que ler mudando tudo, muitas Sofia. coisas na minha Eu vou te dar, cabeça. vou te dar. É o @sofideran.br, @sofideran.br. Vou agradecer a queridíssima Rogéria Taragano, psicóloga, lá no Instagram, @Rogéria Oliveira Taragano, tudo junto. Muito obrigada também pelas palavras. E a Leca maravilhosa, vai lá segui-la, porque lá tem o Instagram da marca dela, que também é maravilhoso, e agora tem o livro. Louca eu. Olha eu que já lindo. tô adaptando pro teatro, pro ano que vem. Que arraso. E que eu espero que promova essa reflexão, né? Que a Sem gente trouxe dúvida, aqui, com que foi tão certeza. legal. É tão legal você trazer toda essa multidisciplina. E eu adoro que tem a você. dúvida e tem, né, o esclarecimento, Você que é é super corajosa, e eu gosto disso. Parabéns. Obrigada, É Carol. @Leca com K, Begliomini, tudo junto lá no Instagram para vocês conhecerem o trabalho dela. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Sucesso Obrigada a sempre, você. espaço sempre aberto para a gente discutir, né, o que é importante. Muito Obrigada. obrigada, até a próxima.